Bom, eu confesso que eu estava um tanto quanto resistente a falar desse caso aqui. Mas como a questão começou a se tornar algo de calamidade pública aqui no Distrito Federal, eu resolvi então quebrar o silêncio e falar um pouco sobre o caso dessa policial civil, que enfim foi o primeiro caso público e notório do crime de stalking aqui no Distrito Federal. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal. Bom, como eu falei, eu estava um pouco resistente porque eu tenho evitado aqui no canal ser muito repetitivo em relação a algumas questões que eu venho falando já desde o início aqui do canal, embora eu as repute extremamente importantes, mas acontece, meu amigo, que às vezes a situação vai realmente fugindo do controle e alguns casos vão se tornando realmente notórios, né? E é o caso então dessa policial civil aqui do DF, né? A tal da dona, deixa eu ver aqui, Rafaela Mota, que é uma policial civil aqui do DF com 40 anos. Então eu vou ler com vocês aqui agora uma reportagem que aconteceu recentemente, agora nesse final de semana. Ela já tem um histórico de stalking conhecidíssimo. Em agosto desse ano, ela inclusive havia sido presa por tentar invadir a audiência, né, a oitiva lá do ex dela na polícia. Ela simplesmente tentou entrar na sala e impedir essa oitiva, né, o depoimento dele. Então você já vai vendo o nível aí da donzela aqui. Então eu vou ler com os senhores essa reportagem e ao final vou fazer algumas reflexões que, embora aparentemente, né, pareçam repetitivas, elas não são repetitivas, assim, se você for fazer uma análise mais ontológica, porque é necessário que nós, na medida do possível, desconstruamos algumas narrativas que existem para que aqueles que tiverem que abrir os seus olhos, abram seus olhos e realmente enxerguem o que está acontecendo. Como eu já tenho dito há um bom tempo, o objetivo desse canal aqui é me dirigir àqueles que eu considero o remanescente, aqueles que têm que, então, abrir os seus olhos e entender o que está acontecendo, aqueles que, segundo João, são os que têm ouvidos, né, para ouvir o que está acontecendo. Então eu vou ler trechos dessa reportagem aqui, vou fazer alguns comentários ao longo da leitura e ao final vou fazer algumas reflexões. Mais uma vez, um vídeo sem edição aqui no canal. Como eu falei para os senhores, né, eu estou meio sem tempo para fazer edição de vídeos agora. Talvez eu coloque o texto da reportagem para os senhores lerem aqui, mas enfim, né, vão levando aí, a vida é um xadrez sem edição, mas eu tenho certeza que vai ser um vídeo interessante para nós aqui. Então vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para a reportagem, para quem quiser se aprofundar um pouco mais nessa situação, né? É uma situação bem complicada, como eu falei, já saiu da esfera individual e se tornou-se uma situação de calamidade pública. Então vamos lá. O Correio revelou em primeira mão que Rafaela Mota, de 40 anos, né, que é a policial civil, voltou a ser presa na madrugada deste domingo agora, 28/11, depois de golpear o ex-companheiro com canivete e furar os pneus do carro dele, né? Eu queria saber por que o nosso carro sempre é vítima da fúria feminina, né, cara? A primeira coisa que elas vão lá quando elas querem nos prejudicar é destruir o nosso carro, né? Mas enfim. A reportagem também teve acesso ao vídeo gravado pela própria vítima, onde ele mostra os ferimentos causados pela arma branca. E aí tem a filmagem aqui, né, na reportagem. O caso de agressão ocorreu perto da casa dele, no Sof Norte. O homem notou um movimento estranho nas redondezas do imóvel e chegou a registrar um boletim de ocorrência. Pouco tempo depois, Rafaela teria furado os pneus do carro dele. Em depoimento, o rapaz contou que foi atrás da mulher, quando acabou sendo atingido por ela com 2 golpes de canivete nas costas e uma mordida no peito. Essa mordida aqui no peito, eu fiquei pensando, né? Mostra o tanto que a donzela aqui é selvagem mesmo, em outros contextos talvez, mas enfim, isso não vem ao caso agora. Na filmagem, o homem mostra como as costas ficaram depois do ferimento. Ele precisou ser encaminhado ao hospital e levou pontos. Eu tô rindo aqui, né, porque a situação é muito trágica, tá? Vocês vão ver o que vai acontecendo aqui na sequência. Ele precisou ser encaminhado ao hospital e levou pontos. Rafaela aparece sendo abordada e algemada pela polícia militar ao lado. Cara, isso é uma coisa muito inusitada. Quem quiser depois vai na reportagem ver o vídeo, o cara mostrando lá os ferimentos que ele teve. E ao mesmo tempo, ao fundo, cara, a mulher sendo algemada. Sabe? É um negócio muito doido isso. Deixa eu ver aqui. Algemada pela polícia militar ao lado. Apesar disso, o caso não é tratado como tentativa de homicídio, mas sim como lesão corporal. Cara,
dispensa maiores comentários aqui. Por que eu falo que às vezes fica meio repetitivo? Porque é óbvio que aquela velha questão vem à tona. Imagina se fosse um homem nessa situação. O cara não tinha sido nem liberado da primeira vez lá em agosto, quando ele tivesse tentado invadir lá a oitiva da mulher, né, impedindo o depoimento dela. O cara não teria nem sido liberado. Ela chegou a ser presa, verdade seja dito, mas foi liberada, né? E aí, então, apesar disso, né, o caso não é tratado como tentativa de homicídio, mas sim como lesão corporal. Se fosse um homem, ele não teria sido liberado nem da primeira vez, creio eu, ele estaria preso até hoje. Um outro vídeo gravado pelo homem, quando estava no relacionamento, né, mostra a Rafaela o agredindo com vários tapas no rosto e chutes. É um vídeo meio pesado, tanto é que a reportagem até borrou as imagens, mas dá pra ouvir os áudios e tal, e dá pra você ter uma noção da dinâmica do que tá acontecendo. E aí muita gente pode até pensar, pô, mas por que o cara filma ele sendo agredido e tal? Porque, meu amigo, é o seguinte, hoje em dia, se você for tentar fazer a contenção de uma mulher, né, que está te agredindo, antes de você comprovar que ela realmente estava te agredindo, corre o risco de você realmente responder. Porque como é que você vai provar que você estava sendo agredido por ela antes de realizar a contenção? Às vezes a agressão da mulher, porque ela é mais fraca fisicamente em geral, não deixa lá muita marca, não deixa muito vestígio, né? A não ser que a pessoa use um canivete. Então você pode ser prejudicado. Então eu realmente recomendo. E aqui não é questão de mimimi, não é questão de chororô, né? Tem gente que às vezes fala, esse pessoal da Androsfera chora muito, reclama muito. Meu amigo, é uma questão jurídica, tá? Eu tô falando aqui do ponto de vista jurídico. É recomendável que o homem realmente se resguarde o máximo possível. Vê lá o caso do Neymar, né? Se ele não tivesse se resguardado, ele provavelmente teria problema. Então, realmente, eu recomendo. Se você está sendo vítima de agressão feminina, filme primeiro a agressão da mulher, registre bem, e aí depois você vai lá e faça a contenção, porque também não dá para você ficar apanhando, né? Ou então fuja, saia correndo. Infelizmente, né, cara, hoje em dia é isso que a gente tem que fazer, não é questão de covardia. É uma questão de autoproteção, né? Mas então o vídeo é isso, o cara tava registrando porque vai que ele tenta fazer a contenção de uma mulher dessa aqui, né? Embora ela seja, né, tenha um caráter bem selvagem. Eu realmente não consigo deixar de pensar como essa mulher deve ser em outras circunstâncias que não vem ao caso agora. Mas, bem, continuando aqui, né? Na delegacia, Rafaela assinou um termo circunstanciado de ocorrência e foi novamente liberada. Cara, no caso de um homem, não seria um termo circunstanciado, tá? Não seria um TCO, seria realmente um flagrante e seria instaurado um inquérito policial, porque no caso da violência do homem, a gente sabe que tem um trato totalmente diferente do ponto de vista jurídico. Mas eu vou falar sobre isso aqui no final da nossa reflexão. Em defesa, ela alegou, essa parte aqui, em defesa, ela alegou que passou ocasionalmente pela rua do ex quando ele tentou correr atrás dela. Claro que o cara ia tentar correr atrás de uma mulher mansa, né? Uma mulher pacífica como essa. Disse ainda que tentou fugir e, assustada, pegou o canivete na bolsa, afirmando que o ex pulou sobre ela para imobilizá-la e acabou se lesionando. Questionada sobre ter furado os pneus do carro, a mulher afirmou que não tem envolvimento com o dano e acredita que o próprio ex fez isso para incriminá-la. Cara, essa versão aqui talvez fosse plausível num universo paralelo se essa mulher já não tivesse um histórico. Ela tem um histórico de stalking pesado, como a gente vai ler aqui num breve histórico que a reportagem faz na sequência aqui, sabe? Do tipo de ligar 98 vezes pro cara no mesmo dia, com outro ex dela aqui. Então essa versão dela não cola muito. E outra, as estocadas foram nas costas do cara. Pô, o cara foi correndo atrás de você de costas? Como é que é isso, né? É uma história muito mal contada. Em nota, a PCDF confirmou que a acusada pertence aos quadros da instituição e já responde a processo administrativo disciplinar. É o mínimo, né? Na Comissão Permanente de Disciplina e há diversos procedimentos na Corregedoria Geral da Polícia. Informou ainda que a servidora está afastada das funções por licença médica, né? Provavelmente vai ser isso aqui que a defesa vai tentar colar, que ela é uma psicopata, que já ficou meio claro aqui, né? Ela teve também suas armas recolhidas e a sua restrição será formalmente comunicada ao juízo, frisou a corporação. Mas que bom que ela teve as armas dela recolhidas, né? Porque senão, ao invés de estocadas de amor aqui de canivete, nós teríamos tiros de amor, né? Quem nunca levou uma estocada de canivete nas costas por amor, né? Uma estocada de canivete de amor. Enfim, aí aqui a reportagem traz no final alguns históricos, né, da Rafaela. Rafaela foi presa em 3 de agosto, aquilo que eu estava falando, após invadir a corregedoria da PCDF, no Departamento de Polícia Especializada, DPE, para tentar impedir o depoimento do ex-namorado. Olha o nível de ousadia da donzela. 3 dias depois, ela teve a prisão preventiva decretada pela Justiça por falsidade ideológica e coação.
Ela chegou a ir para o presídio feminino aqui do Distrito Federal, mas foi solta logo depois. Em 2018, a policial ameaçou um homem com quem namorava, segundo denúncia, olha, um histórico, né? Já é outro caso, apresentada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. A vítima relatou que conheceu o agente por meio de um aplicativo de relacionamento. Então, olha aí, pessoal que fica entrando em aplicativo de relacionamento, pra mulher é óbvio que é algo muito perigoso. A chance de você encontrar um psicopata lá, um maluco, realmente não tem como você saber, né? Até onde eu saiba, esses aplicativos, eles não pedem ficha criminal, eles não pedem ali um histórico, né, criminal do sujeito para você poder se cadastrar. Então, realmente, é uma coisa perigosa. Eu sempre alertei minhas amigas disso, né? Olha, você tem que ter cuidado, essa história de ficar entrando em Tinder é muito perigoso, você não conhece o sujeito e tal. Ah, mas a gente vai se encontrar em local público e tal. Mas é perigoso do mesmo jeito, né? Agora, pros homens também, cara, olha, existe risco pros homens também. Você não sabe o tipo de doida, de maluca que você vai encontrar num lugar desse aqui. Então você veja, o sujeito, né, o ex dela, esse outro ex aqui que também sofreu stalking, havia conhecido essa menina no aplicativo de relacionamentos, né? Então é perigoso pra todo mundo, cara, não é recomendável. Após desentendimentos entre o casal, o companheiro quis romper a relação, mas ela não aceitava o término e ligava insistentemente pra ele. Em 10 de março daquele ano, a agente esteve no endereço dele, onde ficou por várias horas e só saiu depois de a vítima aparecer e dizer que os dois poderiam se encontrar no dia seguinte. Então você veja, cara, que isso aqui acontece com homem, acontece com mulher, mas a narrativa hoje, né, progressista, a narrativa pós-moderna, né, a narrativa da mídia que só a mulher sofre violência, isso não acontece com o homem e tal. Eu vou falar aqui já no finalzinho das nossas reflexões um pouco sobre isso. Nos encontros seguintes e após contatos telefônicos, o ofendido insistiu em terminar o relacionamento com a imputada, mas ela não concordou. Passou a procurá-lo e a ligar insistentemente para ele, inclusive em seu local de trabalho, no Banco do Brasil, gerando-lhe desgastes e transtornos, diz o trecho do documento. Em uma das ocasiões, a policial o ameaçou e disse que ele estava mexendo com fogo. Mas isso aqui não precisa nem ter dúvida, né? Realmente a mulher é quente aqui. E que faria vexame no trabalho dele para fazê-lo perder o emprego. E ainda, a fim de amedrontá-lo, insinuou que também faria mal aos familiares dele, dizendo que se contasse alguma coisa seria pior do que tudo. Seria pior que tudo, voltaria em dobro para ele e sua família. Então veja, ameaça psicológica. Esse é o principal tipo de ameaça que a mulher faz, cara. Enfim, ela foi condenada pela justiça nesse processo e recebeu pena restritiva de direito. Se fosse homem, não receberia, porque o cara seria processado pela Lei Maria da Penha, e a Lei Maria da Penha proíbe a aplicação dos institutos lá da 9.099, né? Pena restritiva de direito, suspensão condicional do processo. O cara teria respondido sim e teria sofrido pena privativa de liberdade e poderia ter uma suspensão condicional da pena, mas ele responderia o processo, não teria ali uma pena restritiva de liberdade, né? Bom, também pode ter sido oferecida antes também, depois do processo. Eu não sei, não conheço o processo, mas estou dizendo que o tratamento pro cara não seria esse, isso é um fato. A reportagem tentou entrar em contato com a gente, mas não teve retorno. Até a última atualização desse texto, o espaço permanece, né? Até a última atualização desse texto. O espaço permanece disponível para a manifestação da nossa querida donzela aqui, né? Senhores, então, resumindo aqui, né? É claro, tem sempre aquela coisa, se fosse um homem a situação seria completamente diferente. O cara iria responder um inquérito policial, o cara não teria essas benesses que ela teve aqui da 9.099, o cara de fato, né, provavelmente estaria preso preventivamente ainda, eu penso que sim, pode ser que não, mas eu acho que provavelmente estaria preso ainda, seria um tratamento completamente diferente. De qualquer forma, o que eu quero destacar aqui? Olha, a situação a mídia, como eu falei, o pensamento progressista, o feminismo, essa ideologia pós-moderna que quer marginalizar o homem, diz que esse tipo de coisa só acontece com as mulheres, só as mulheres são vítimas e tal. É um discurso falacioso. A grande questão é por que a violência da mulher, e isso foi uma coisa que o Anderson Silva falou no texto dele, muita gente não entendeu. Por que às vezes a violência da mulher não se evidencia tanto? Primeiro porque ela é mais fraca fisicamente. A verdade é essa, em geral as mulheres são mais frágeis fisicamente. Vocês acham mesmo que se a mulher, se fosse o caso aqui, se essa mulher tivesse um pouco mais de força e resistência, né, ela não teria dado umas estocadas mais bem dadas nesse cara? Eu acho que ela poderia ter causado um estrago muito pior. Mas como era uma mulher contra um homem, o cara ali pode ter conseguido, né, contê-la ali de uma forma mais eficaz e acabou não vindo a óbito, ou pelo menos, né, não tendo um caso, uma consequência pior. Mas a verdade é que mulheres também praticam violência
física, inclusive, né, como é o caso aqui, e principalmente psicológica. Só que esse tipo de violência não se evidencia tanto como a violência do homem. E mais do que isso, a gente sabe que a gente vive hoje numa questão, né, em um universo onde a violência contra a mulher recebe um destaque tal que você pensa que só a mulher sofre violência. Então, por exemplo, os casos de feminicídio sempre são registrados por esse jornal, por exemplo, aqui que reportou, né, essa reportagem aqui em Brasília. O Correio Brasiliense sempre faz questão de destacar todos os casos de feminicídio. E eu já falei isso em um outro vídeo aqui no canal. Nós tivemos, acho que foi em 2020 ou foi em 2019, 35 casos de feminicídio. Então, claro, é trágico, é uma tragédia, 35 mulheres morrendo, é uma coisa absurda. Mas aí você pensa, por que é que os outros mais de 400 casos de homicídios contra homens não tem essa mesma notícia, não recebe essa mesma notícia, essa mesma ênfase, né, da imprensa e da mídia? Porque aí você quebra essa narrativa de que a violência é só contra a mulher. Não, meu amigo, a violência é generalizada. E aqui eu chego no ponto, então, fundamental desse vídeo, que eu sempre tenho dito, né, como canal cristão, eu tenho que enfatizar isso. Meus amigos, a verdade é que uma sociedade distante da graça e da regeneração divina é uma sociedade caída com todos os seus indivíduos. A violência, ela é generalizada, ela é contra o homem, ela é contra a mulher, ela é contra a criança, ela é contra o idoso, ela é contra o adolescente, ela é contra todo mundo, ela é contra o homossexual, ela é contra o travesti. Não tem nenhuma dúvida de que é isso que acontece. Então, enquanto nós não nos atentarmos para o fato de que individualmente todos nós carecemos da graça de Deus para que nós nos desenvolvamos, meu amigo, o cenário é esse aqui. Todos nós somos seres caídos e estamos então aí sujeitos a praticar esse tipo de situação aqui absurda, né? Mas que nunca vai ter essa repercussão toda. Então, de qualquer forma, mais uma vez, é provado aqui que essa narrativa de que só existe violência contra as mulheres é uma grande falácia. Em uma sociedade degenerada e depravada, né, como diz lá o princípio, um dos princípios, né, um dos pontos do calvinismo, né, a depravação total da humanidade, só uma regeneração levada a cabo pelo Espírito Santo pode fazer com que nós então sejamos seres regenerados, sejamos seres então que enxerguemos a realidade com um pouco mais de profundidade. E esse tem sido o meu convite aqui para os senhores e para as senhoras desde sempre nesse canal, meu amigo. Se você, seja você um homem ou uma mulher, distante do evangelho, distante de um processo de regeneração, meu amigo, a sua situação é daqui para pior. Você pode tanto praticar violência como ser vítima de violência, porque aí, meu amigo, predomina lá aquilo que o Hobbes dizia, né? O homem, no sentido genérico aqui, é o lobo do homem, ou a loba do homem, como foi o caso aqui da nossa, então, né, donzela, né? Bonitinha, mas vamos concordar, ordinária. Mas, senhores, então, para esse vídeo aqui era isso. Lembrando sempre de uma coisa, o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe.